Bom dia, amigos do Grupo de Oração Ismael. Hoje a gente vai dar sequência, mais uma vez, à nossa série de bem-aventuranças e dessa vez com o estudo da frase Bem-aventurados os misericordiosos. É claro que a gente não tem a pretensão aqui de esgotar o assunto, já que qualquer versículo e capítulo do Evangelho do Cristo é de uma riqueza inesgotável, além da nossa capacidade real de compreensão intelectual e muito menos de vivência. Mas em cima daquilo que já foi dito e revelado pelos Espíritos, de acordo com o que consta em relação a alguns estudos, podemos dizer alguma coisa e é o que a gente vai fazer aqui. Iniciando então, aqui a frase está em Mateus 5,7 e ela diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Aqui eu coloquei a imagem de Maria, né, porque dentro da explicação do irmão Áureo no livro Universo e Vida, Maria é um dos símbolos da misericórdia divina, né? A grande advogada e protetora da humanidade. Então, nada mais pertinente do que colocar o símbolo dela aqui. Iniciando aqui então, a gente pega a passagem do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Ele vai explicar: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela, no caso da misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, em linhas gerais, Kardec coloca aqui para a gente que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. É uma das vertentes, né? É uma das abordagens. Esse tipo de comportamento, de característica que Jesus se refere em relação aos misericordiosos, né? É uma das vertentes que a gente pode abordar. E Kardec prossegue aqui: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aqui eu coloco essa imagem interessante, né, da algema se rompendo, da corrente se rompendo e dos pássaros voando, porque é justamente isso que o perdão proporciona, né? O perdão, como dito, uma das vertentes da misericórdia. Ele nos liberta das amarras, né, que nos prendem aos enredos da vida enredos mais atrasados, né, aqueles que dizem respeito à prisão, aos ciclos de negatividade, ao convívio da aplicação da lei de causa e efeito no seu aspecto mais negativo, né? A gente ficar sempre alimentando condutas, sentimentos e pensamentos de vingança, de revanche, né? E aí a gente não consegue nunca se libertar das amarras da lei, né? Com práticas e pensamentos de baixo teor. O perdão, que é uma das faces da misericórdia, nos proporciona justamente nos libertar desse processo. E é por isso que o Kardec fala que a misericórdia não deve ter limites, né? Citando aí aquilo que o Cristo nos ensina do perdão que deve ser exercitado 70 vezes, 7 vezes. Seguindo aqui, agora, com os 4 evangelhos de Rustem. Os Espíritos explicam assim: não esqueçais que vós, que haveis recebido ofensas, que sois credores dos vossos irmãos, tendes ofendido a vosso Pai e lhe deveis muito mais do que vos devem. Se, portanto, quereis que para convosco use de misericórdia, sede misericordiosos. Se quereis que ele esqueça, esquecei. Esquecer as ofensas aqui no caso, né? Repeti continuamente, do fundo dos vossos corações, esta sentença tão grande e que constitui a chave de todos os ensinos. Não façais a outrem o que não desejaríeis que vos fizessem. Lembrai-vos sempre desta outra ainda mais extensa. Fazei aos outros tudo o que quereríeis que vos fizessem. Estas palavras encerram o amor fraterno com o máximo de devotamento. Está aí então nos 4 Evangelhos de Rustem, no tomo 3, número 230.
E aqui, essa imagem da parábola bíblica, né, diz tudo, né? Porque o Jesus conta o caso de uma pessoa que devia 10.000 talentos, né, uma moeda da época, para outra, e foi cobrado, né? E aí o devedor ajoelhou e implorou para que o credor tivesse paciência, que ele iria restituir tudo. Aí o credor teve paciência. Mas logo em seguida, o que foi perdoado levantou e foi cobrar de forma bem incessante mesmo, de forma intensa, a outra pessoa que lhe devia 100, né? 100 denários, que era uma unidade de medida muito menor. E não teve compaixão, não é para me pagar agora, e mandou prender, né? O devedor, segundo as leis da época. Então é justamente isso que costuma acontecer, né? A gente não quer exercitar o perdão no dia a dia e fica esperando que os outros nos perdoem, que Deus nos perdoe. Deus nos perdoe. Claro que Deus sempre vai nos perdoar, sim. Agora, a nossa consciência que vai fazer uma cobrança, entre aspas, da nossa conduta errada diante das situações da vida. Então, como eu havia dito anteriormente, o perdão ele liberta, né? O perdão ele solta essas amarras aí. Se o segundo personagem da parábola tivesse também perdoado, né, ou dado um pouquinho mais de crédito para o seu devedor, certamente que ele não teria o destino que ele teve na parábola, que foi também ser preso, né? Então é um ensinamento simbólico, mas que está repleto de sabedoria, porque vem mostrar que ao longo do dia a dia o perdão é o melhor roteiro, né? É a utilização da misericórdia, e por isso que, não só por isso, mas também por isso, que os misericordiosos são bem-aventurados. E agora a gente vai aqui com Emmanuel, num livrinho pequenininho que chama Instrumentos do Tempo, onde ele traz várias mensagens interessantes, abordando outras facetas da misericórdia. Vamos ver aqui? Ser misericordioso para com os que te cercam. Há 1000 meios de praticar a misericórdia a cada dia. Não ouvides, que significa não esqueças, né? O silêncio para a calúnia, a bondade para com todos, a gentileza incessante, a frase amiga que reconforta, a roupa que se fez inútil para o corpo, suscetível de ser aproveitada pelo irmão mais necessitado, o pão dividido, a prece em comum, a conversação edificante, o gesto espontâneo de solidariedade. Então, além do perdão, tem uma série de condutas que a gente pode ir praticando, né? Porque, na verdade, nossa condição moral ainda não permite que a gente exercite com muita propriedade, né? Com muita sinceridade, a questão do perdão verdadeiro. Mas essas pequenas condutas aí que o Emmanuel falou, é possível. A gente não divulgar o mal, a gente está à disposição, mesmo que seja nas pequenas coisas do dia a dia, para auxiliarmos uns aos outros, né? Porque é nessas pequenas coisas, como diz o Cristo, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito, né? Então, mesmo que a gente não tenha conquistado um nível de evolução suficiente para que a gente tenha esse perdão espontâneo em nós, essas pequenas condutas elas podem ser praticadas como forma de exercício. E levemente a gente vai brotando, deixando desabrochar aquilo que de melhor existe em nós. O Emmanuel prossegue essa mensagem interessante, dizendo o seguinte: ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa aos semelhantes. E aquele que se compadece e ajuda, cede ao próximo algo de si mesmo. Não te detenhas, portanto. Não admitas que a incerteza ou o temor te imobilizem o passo. Vale-te das horas e auxilia sempre, sem ostentação de virtude, sem reclamação, sem alarde. E a vida entesourará as tuas migalhas de amor, delas formando a tua riqueza imperecível na bem-aventurança espiritual. Então, prossegue aí na mesma linha do slide anterior, mas ele acrescenta coisas interessantes, como, por exemplo, ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa, né? Porque a gente exerce o auxílio ao próximo não é com bens materiais. Isso é uma das possibilidades, mas estar à disposição para ouvir, auxiliar nas pequenas tarefas, conversar, orientar, tudo isso daí faz parte do exercício diário da misericórdia, né? Então, não existe nenhum pretexto que nos impeça de tentar exercitar essa questão aí, seja do perdão, seja da misericórdia, que é a essência da caridade cristã, para que possamos, então, nos tornar bem-aventurados, né? E espalhar isso daí ao nosso redor. Emmanuel segue nos ensinando em outra passagem, mas do mesmo livro.
Ele diz assim: aprendamos a cultuar a misericórdia do silêncio perante os erros do vizinho ou da ação benfeitora, ajudando aqueles que nos desajudam, amparando ao que nos descompreendem e estendendo mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes. Defrontado pelo rico, sê misericordioso para com ele, a fim de que o ouro não lhe enregele o coração. À frente do necessitado, sê igualmente misericordioso, a fim de que a carência de recursos materiais não lhe induza o espírito à revolta e à maldade. É a nossa abordagem que sempre fazemos aqui, né? Não deve haver exclusão de forma alguma. Devemos ser misericordiosos tanto com aqueles que estão próximos a nós, que nos auxiliam, como aqueles que muitas vezes nos servem de provação, porque por terem antipatia a nós, direto estão perturbando a nossa paz, dizendo algo contra a gente, nos provocando de alguma forma. Também deve ser exercida a misericórdia, sim. Da mesma forma, independentemente de dinheiro, né, de condição econômica ou classe social. Tudo isso vai ter uma utilidade. Quando a gente aprender sinceramente a fazer isso, né, o exercício desinteressado da misericórdia para com todos, aí a gente vai ter chegado no estágio de bem-aventurança que o Cristo nos mencionou no Sermão da Montanha. E aqui mais um slide do Emmanuel, em que ele explica: se usares a misericórdia para com o teu companheiro no lar ou na tenda de trabalho, a serenidade será um bálsamo a fluir de teu verbo e a extravasar-se de tua alma, erguendo a paz que ilumina e socorre a todos. Claro, isso é uma consequência natural, mas se a gente vive de forma fraterna sempre, auxiliando e perdoando sempre, é claro que nós vamos ter a paz cultivada de forma natural no nosso coração e no dia a dia. E o interessante nesse caso, desse exemplo aqui, no slide que a gente acabou de ler, é que até dentro de casa, né, e muitas vezes é um lugar até mais difícil, essa misericórdia pode ser exercida de forma eficaz, né, com companheiros, esposa, filhos, pais, irmãos, enfim. É dentro do lar, muitas vezes, que a gente tem grandes testes, vamos colocar assim, né? Porque a família é a célula da sociedade. Nosso comportamento no lar vai refletir sempre o nosso comportamento em sociedade. E o último slide aqui para a gente estudar e encerrar o vídeo é aquela tradicional, né? Aquele tradicional estudo que o Balde faz, adaptando o Sermão da Montanha para a nossa condição evolutiva atual, né? Como que de fato acontece, está lá no capítulo 15 de A Lei de Deus. O Balde diz assim: bem-aventurados os desapiedados, porque não encontrarão misericórdia, e por demais a invocarem para si, sem recebê-la, compreenderão a necessidade da bondade e do perdão, alcançando então misericórdia. Vem o processo de dor, né, corrigindo os nossos erros, e aí a gente aprende na prática e na vivência da lei, né, das reações da lei diante dos nossos erros, que a misericórdia é o caminho, né, o caminho para sermos também tratados com misericórdia. Então a gente pode perceber, no resumo desse estudo, que isso nada mais é do que a aplicação da lei de causa e efeito, né? Quando a gente semeia causas positivas, no caso a misericórdia, boas condutas, nós também temos condições de assim receber. Então era isso, pessoal. Às 11 horas daremos início à nossa oração. Um bom domingo a todos, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.